Nossa República recebe esta semana, com muita alegria, o deputado estadual Lúdio Cabral, por enquanto, o único representante da esquerda e centro-esquerda na disputa pelo Palácio Alencastro. Deputado Lúdio Cabral, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mauro, eu é que agradeço. Assim, é sempre uma honra estar com você, à disposição aqui. Deputado, a gente já tem um cenário mais ou menos definido em termos das pré-candidaturas colocadas aí para o pleito deste ano. E a gente observa que nós vamos ter pela direita alguns candidatos, mas pela esquerda e pela centro-esquerda a gente só tem Lúdio Cabral. Isso é bom ou é ruim? Mauro, isso é bom, porque o eleitorado e o país todo de Cuiabá não é muito diferente, embora para nós seja um pouco mais difícil. É um eleitorado que tem em torno de um terço dele com uma identidade de esquerda ou centro-esquerda, outro terço mais vinculado hoje à extrema-direita, e um meio que é pendular, que oscila. Ora vota mais à esquerda, ora vota mais à direita. Então, o desenho que está se estabelecendo, se materializando aqui em Cuiabá, coloca nós no campo da centro-esquerda e da esquerda, e mais duas candidaturas, uma na direita mais tradicional e outra na extrema-direita. Agora, esse seria o posicionamento das pré-candidaturas até agora consolidadas no espectro político, ideológico. Mas, independente disso, assim, a eleição vai ser uma eleição muito difícil, uma eleição muito disputada, todos os candidatos em condições de terem bom desempenho e de estarem no segundo turno. Para mim está bem claro que será uma eleição de 2 turnos e qualquer cenário no segundo turno é possível. E a participação do presidente Lula, quer dizer, o presidente Lula, nesse momento, ele ajuda, na sua avaliação, a campanha do PT em Cuiabá, ou tem dificuldades maiores, assim, de transferir votos ou de auxiliar, do ponto de vista daquilo que ele está fazendo no governo federal? Na minha opinião, Mauro, ajuda e ajuda bastante. Não por ser o Partido dos Trabalhadores, mas por já estar acontecendo no nosso país, com reflexos no nosso cotidiano aqui em Cuiabá, mudanças positivas na vida da população. E isso, naturalmente, traz reflexo para o processo eleitoral. As pesquisas que medem a avaliação dos governos, desde o início do ano passado, eu acabo tendo acesso a uma pesquisa aqui, outra pesquisa ali, outra pesquisa lá. Elas demonstram que a avaliação positiva do governo Lula e do Lula como presidente tem se ampliado aqui em Cuiabá. E eu sempre uso como exemplo, como base para isso, as condições concretas de vida da população. Reajuste de salário mínimo acima da inflação, ampliação das oportunidades de trabalho e de emprego, oportunidade para as pessoas trazerem para sua mesa mais alimentos e alimentos de mais qualidade. O preço da carne caiu muito, só em um supermercado, no açougue, isso é bem evidente no cotidiano da vida das pessoas. Há programas importantes que chegam à casa das pessoas, como o Desenrola Brasil, que dá oportunidade às pessoas que estão inadimplentes, com nome no SPC, com nome no Serasa, com dívidas de até R$20 mil, terem essa dívida renegociada com descontos de até 90%, 95%. Então, o Minha Casa Minha Vida, que retorna com força.
dando esperança às pessoas que no período em que nós governamos o país, houve um volume importante de moradias construídas com qualidade, entregues à população de Cuiabá, depois de um período de 6 anos de interrupção dessa política, ela retoma agora. Isso cria expectativas positivas da nossa população e nos ajuda. Embora, na minha opinião, a eleição em Cuiabá, ela será uma eleição para debater os problemas da cidade. Os apoios são importantes, mas o mais importante mesmo é sintonia com aquilo que a população espera de quem governará a cidade a partir do ano que vem. Os problemas da cidade e as propostas para superar esses problemas é que vão ter mais peso no debate das eleições deste ano. Aliás, é sobre isso o nosso programa de hoje. A gente quer conhecer a sua percepção sobre os problemas da cidade e como é que tipo de solução o senhor vislumbra. Mas antes, eu queria ainda fazer mais uma pergunta no campo político. O senhor faz parte da Federação Brasil de Esperança e que congrega aí o PV, que tem uma pré-candidatura mais ou menos sendo trabalhada, enfim. Como é que o senhor... E essa ligação forte com a atual gestão, já que o PV indicou o vice, tem o vice nessa chapa, que está gerindo a cidade hoje, e que é muito criticada, que tem uma série de problemas sendo colocados, enfim. Como é que o senhor imagina que resolver esse imbróglio, né, de conseguir ser uma candidatura que não esteja vinculada efetivamente à gestão atual, pelo desgaste que ela tem, e, ao mesmo tempo, se manter nessa situação obrigatória aí da federação? Bom, Mauro, eu, desde que me apresentei com a disposição de disputar as eleições em Cuiabá, e em sintonia com a posição da base social que o PT representa, tenho, e ao ouvir muito as pessoas nas ruas, nas praças, por onde a gente anda, há uma expectativa nesta eleição de que se apresente um projeto de mudança da realidade das políticas públicas colocadas em prática em Cuiabá. É uma eleição de mudança, há uma expectativa de mudança no coração e na consciência da nossa população. E eu venho defendendo isso. Olha, nós precisamos nos apresentar com um projeto de mudança da realidade e dos problemas estruturais que a cidade tem. E uma coisa importante, Mauro, os principais problemas que Cuiabá experimenta, que a população de Cuiabá vivencia, não são problemas apenas do atual governo. São problemas do atual governo da cidade, mas são problemas que vêm de outros governos que não conseguiram superar esses problemas estruturais. O mais importante deles, a saúde, que é exatamente a área onde eu construí a minha trajetória profissional e política, como médico, servidor público de carreira, trabalhando 23 anos ininterruptos nos postos de saúde de Cuiabá. Esse problema estrutural vem de muitas gestões, e a atual gestão deu seguimento à forma errada de conduzir as políticas públicas de saúde. Então, o nosso projeto é um projeto de mudança. O PV é um partido que está na federação, tem o vice-prefeito, Estopa, que é pré-candidato, uma pré-candidatura legítima. Agora, mesmo o PV, mesmo Estopa, há uma leitura crítica da realidade de Cuiabá, e não há, na minha opinião, dificuldade, até porque nós já começamos a construir esse diálogo. Nós desde dezembro temos nos reunido para poder avaliar o cenário político, para poder construir uma agenda
que nos permita, no momento certo, uma posição de unidade na federação, para que a gente defina quem será o candidato da federação em unidade, em consenso, em respeito, e buscando nos fortalecer. Então, nesse diálogo que a gente vem amadurecendo, eu acredito que será absolutamente tranquilo construirmos em diálogo com a população um projeto com essa característica de mudança dos problemas estruturais que a cidade tem, porque nós iremos, a partir do mês que vem, realizar uma agenda de debates com a população sobre esses problemas, sobre os problemas da saúde, sobre os problemas do transporte coletivo, sobre os problemas da infraestrutura urbana, sobre as questões que envolvem qual é a vocação, quais são as vocações que a nossa cidade tem. Vamos debater a questão ambiental, que, na minha opinião, tem que ser um tema central de qualquer programa de governo, de qualquer governo que pretenda mudar para melhor e construir qualidade de vida de verdade para a nossa população. Deputado, o senhor fala que realmente Cuiabá precisa de uma mudança, apresentar um projeto de mudança, que é assim que o senhor se coloca nessa construção, e eu quero começar já a tratar dos problemas da cidade ainda nesse primeiro bloco. E saúde, sem dúvida, é a área que o senhor domina, mas isso eu vou deixar lá para o último bloco, e nós vamos conversar agora um pouquinho sobre mobilidade urbana. Nós vivemos hoje um impasse, uma dificuldade enorme entre BRT e VLT, e a cidade precisando resolver, equacionar de vez por todas essa situação da mobilidade urbana. Como é que o senhor vê essa questão? Qual é o caminho? O senhor sendo eleito, qual é a aposta que o senhor faria no sentido de resgatar Cuiabá nessa questão da mobilidade, dar mais condições, dar mais modernidade, enfim, melhorar a mobilidade da cidade? Bom, primeiro, Mauro, hoje o debate da mobilidade urbana em Cuiabá, ele é um debate, na minha opinião, contaminado por disputa política e contaminado por uma polêmica que é falsa, que é esse debate BRT-VLT. Seja BRT ou seja VLT, os problemas estruturais de mobilidade urbana em Cuiabá não serão superados, ao contrário, poderão ser ampliados se qualquer um destes modais for colocado em funcionamento sem um planejamento que compreenda a cidade como um todo e as muitas formas da população se movimentar pela nossa cidade. Então, acho que a primeira questão é essa. Nós precisamos sair desse debate enviesado, desse debate maniqueísta, desse debate contaminado por disputa política, que é muito negativa, né? Hoje é uma disputa entre quem governa a cidade e quem governa o Estado, uma disputa visceral, personalizada, que prejudica muito a população. Nós precisamos, inclusive, ter como horizonte, a partir de janeiro de 2025, um outro padrão de relação independente do pensamento político que cada governante tem. Mas a mobilidade urbana, primeiro, precisa pressupor o seguinte: quem se move, para onde se move a população de Cuiabá. E aí a preocupação central nossa tem que ser com a população trabalhadora, que se desloca muito a distâncias longas pela cidade, por um tempo longo, para poder trabalhar e estudar. Isso é o problema central que nós precisamos enfrentar. Então, assim, desde o deslocamento de bicicleta, deslocamento por moto, o deslocamento por aplicativos, esses veículos de aplicativo, o deslocamento por ônibus, por micro-ônibus, e esses modais mais amplos, com capacidade de transporte de mais pessoas, isso tem que ser pensado em conjunto. Em essência, o que nós precisamos? Nós precisamos de reduzir as distâncias, nós precisamos diminuir o tempo, e nós precisamos melhorar a qualidade do transporte público oferecido para a população. As pessoas precisam
chegar mais rápido onde elas querem chegar com mais conforto, para poder ter mais qualidade de vida. A tarifa precisa ser repensada, a forma como a tarifa é calculada. Hoje a tarifa é calculada pela quantidade de pessoas que se transporta. Essa lógica é a lógica que favorece a superlotação do transporte coletivo em Cuiabá. Na minha opinião, a lógica tem que ser outra. A lógica tem que ser as distâncias e o tempo em que se percorre as distâncias. E a partir daí que deve se remunerar as empresas do transporte coletivo. E aí isso independe da quantidade de pessoas transportadas, porque a variação no custo do transporte... O custo para transportar 100 é o mesmo custo para transportar 10. É o mesmo custo. O que vai mudar é o lucro que a empresa terá se ela transporta mais pessoas. Então nós temos que reinverter essa lógica. E o transporte coletivo tem que ser remunerado por quilômetro rodado, independente de quantas pessoas estejam dentro do ônibus. Isso, na minha avaliação, permite a redução da tarifa do transporte coletivo, até porque é um debate mundial, Mauro, que é o debate da tarifa zero, né? Porque transporte coletivo é um direito da cidadania. E muitas cidades do Brasil e de outros países estão avançando para o transporte coletivo gratuito, subsidiado como uma política pública para a população. É lógico que isso é um caminho longo, é um horizonte lá adiante, mas nós temos que avançar nessa direção, reduzindo o custo e melhorando a qualidade do transporte coletivo. Talvez, é um debate que precisamos fazer, eu fiz essa defesa em 2012, vamos amadurecê-la agora, uma empresa pública de transporte coletivo em Cuiabá, para servir como referência para a relação com as empresas privadas que são concessionárias. Porque hoje quem controla todo o transporte coletivo, quem controla todas as informações para definição do custo, são as empresas. E aí não são as empresas que devem ter esse controle, mas o poder público por meio da prefeitura da cidade. E diálogo com a população, Mauro, porque a população é a população que se movimenta. Então é ela quem tem que nos ajudar a definir como desenhar as linhas, as distâncias, os tempos do transporte, a integração entre um modal e outro dentro da cidade. É possível fazer isso com pesquisa, com participação e com o uso da inteligência, inclusive da inteligência artificial. Deputado, essa situação da mobilidade urbana, ela tem muito a ver também com o desenvolvimento da cidade, como ela é planejada, como são feitos os investimentos públicos. Por exemplo, a maioria da população vive nos bairros periféricos, vive nos bairros mais distantes do centro da cidade. O senhor acredita que políticas públicas possam melhorar a geração de emprego e renda nos bairros, que os serviços públicos estejam mais presentes nos bairros e que a necessidade de deslocamento em grandes distâncias, gente que mora lá quase em Rondonópolis para vir trabalhar aqui no CPA, essa situação toda acaba trazendo uma série de problemas para uma cidade que tem uma infraestrutura restrita, que tem uma capacidade, inclusive, de ampliação de suas vias que é limitada, né? Então, essa valorização das regiões mais afastadas, dos bairros, do conjunto de bairros que estão mais distantes assim, do centro, que tipo de política pública pode ser feita no sentido de repensar a forma como a cidade vive, né? Não tanto com essa necessidade de ter uma infraestrutura enorme, gigantesca de transporte público, por conta da falta de desenvolvimento das regiões periféricas. Mauro, o grande desafio é as pessoas morarem
mais perto de onde elas trabalham. O próprio plano diretor da cidade, ou seja, que orienta o desenvolvimento dela e a expansão urbana, tem que ser pensado a partir dessa lógica. As pessoas trabalharem mais perto de onde elas moram. Porque isso, por si só, já resolve uma parte importante dos problemas que a gente tem de mobilidade urbana. Então, se a gente olha para Cuiabá, Cuiabá é uma cidade espalhada, ela é uma cidade muito espalhada, e há várias cidades dentro de Cuiabá. Pedra 90 é quase uma cidade. A região do Osmar Cabral é quase uma cidade. O Tijucal é quase uma cidade. A região do Parque Cuiabá é uma cidade. A região da Morada da Serra, da Grande CPA, é uma cidade. O entorno do CPA são pequenas cidades. Então, é importante esse processo de descentralização das ações do Estado, das políticas públicas, para que as pessoas se desloquem com mais facilidade. Mas o mais importante de tudo é a gente pensar como organizar o desenvolvimento econômico para gerar emprego perto de onde as pessoas vivem, ou para que as pessoas possam viver perto de onde está o emprego. Eu vou te falar de uma contradição que é presente agora em Cuiabá e que é um debate que a gente precisa fazer. Isso não está no plano diretor da cidade, mas naturalmente é um processo que está acontecendo. A população a população que tem melhores condições econômicas de Cuiabá, há um processo de expansão urbana localizada aqui na região entre a Estrada da Guia e a Estrada de Chapada. Ou seja, há um pedaço ali onde há um processo de expansão urbana por meio dos condomínios fechados, de condomínios empresariais, nesse pedaço da cidade. E a expansão de moradias para a população trabalhadora do outro lado da cidade, na região do Cochipó, ou nos extremos da Morada da Serra. Isso gera distâncias, porque a população que vive melhor do ponto de vista econômico, ela pode estar até mais próxima do seu trabalho, mas a maioria da população, que é a população trabalhadora, está longe de onde ela irá trabalhar. Então, são questões que precisam ser debatidas para que a gente dê conta de, por meio do pensamento do nosso desenvolvimento urbano, onde serão implantados empreendimentos imobiliários para a população trabalhadora. Eles têm que estar mais próximos de onde as pessoas trabalham. Eles não podem ser pensados com a lógica tradicional de que eles têm que estar em locais mais afastados, porque são locais onde, por exemplo, os terrenos a serem adquiridos pelo poder público, pelas incorporadoras, são os terrenos de custo menor e, portanto, ali é mais fácil você construir moradia popular. Não. Nós temos que deslocar isso para vazios que estão mais próximos do centro da cidade, que estão mais próximos de onde as pessoas trabalham. E há um outro desafio, Mauro, que é o desafio do centro histórico da cidade, do centro tradicional da cidade, que vai sendo abandonado ao longo do tempo. Na minha opinião, muito da vocação da nossa cidade, que diferencia Cuiabá de todas as outras capitais do Brasil, é o seu centro histórico. E é um centro histórico que é hoje esquecido, que é abandonado. Queria acrescentar aos problemas do centro histórico os bairros no entorno da região central da cidade. Araés, Lixeira, Baú, Dom Aquino, enfim, os bairros que estão mais próximos do centro e que, teoricamente, deveriam ser, ou são, do ponto de vista da localização, privilegiados, mas que sofrem um processo de esvaziamento. As pessoas vendendo suas casas para morar em regiões diferentes dessas do centro, dessas mais tradicionais. Como é que o senhor enxerga isso e dá para resolver? Pois é, Mauro, esse é um grande desafio, viu? E nós precisamos encontrar as cabeças e as experiências práticas que nos ajudem a enfrentar isso. Eu agora estou aqui no escritório parlamentar que a gente tem, no bairro Santa Helena.
Eu moro no Araés. O Araés, na minha opinião, é o bairro que tem a melhor localização geográfica em Cuiabá. Ele é circundado pela Avenida do CPA, pela Mato Grosso, pela Presidente Marques e Marechal Deodoro e pela Miguel Sutil. Hoje é um bairro que, se você anda por ele, mais da metade das casas estão com placa de venda ou estão abandonadas. E, ao mesmo tempo, uma população trabalhadora que vive 20 quilômetros de distância de onde elas trabalham no centro da cidade. Ora, será que é possível repensar a ocupação do Araés para a população trabalhadora viver numa região mais bem localizada, mais próxima do centro da cidade, isso ao mesmo tempo em que se revitaliza a vida no centro da cidade? Essa é uma grande interrogação e que nós precisamos buscar respostas de política pública, inclusive com financiamento, com recursos públicos, para enfrentar esse debate e esse tema. Porque o enfrentamento desse problema, na minha opinião, precisa da presença do Estado no sentido lato, da prefeitura, do Estado, do governo federal, de políticas públicas para reorientar a ocupação das cidades, especialmente das grandes cidades. Porque o que você mapeou aí, você mapeou todo o entorno do centro de Cuiabá e o centro da capital. As pessoas que viviam no centro, elas estão deixando seus imóveis, até porque quem vivia no centro eram as pessoas com melhores condições financeiras, econômicas, elas estão indo morar nos condomínios fechados, exatamente nessa área de expansão urbana da cidade. E o centro e esses bairros, eles estão ficando abandonados, né? Como enfrentar essa questão? Há outras regiões onde isso acontece também. Região do Boa Esperança, região do Santa Rosa, região do Jardim das Américas, do Jardim Itália, que eram bairros nobres da cidade. Talvez o deslocamento do comércio e dos serviços para essas áreas contribua. Isso já está acontecendo em parte, por exemplo, lá no Jardim das Américas. Então, há todo um caminho que precisa ser pensado. Agora, nós precisamos construir um ambiente, Mauro, porque ninguém sabe tudo, ninguém tem resposta sozinho para tudo. Nós precisamos construir um ambiente de governança e de diálogo com a população e com as pessoas que entendem, que têm conhecimento, que têm experiência nas muitas áreas para a gente dar conta da solução para esses problemas estruturais. Não basta fazer discurso em campanha que vai resolver isso, porque toda campanha eleitoral, desde que eu me entendo por gente em Cuiabá, e eu já vivenciei, sei lá, vamos colocar o tempo que eu sou servidor público, desde 96, quantas eleições aconteceram? 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ou seja, 7 eleições. Em todas as eleições, todos os candidatos dizem que vão resolver o problema do centro histórico de Cuiabá. Todos dizem que vão resolver o problema do transporte coletivo. E todos dizem isso, na minha opinião, com a vontade mesmo de resolver o problema. Não é para enganar a população da cidade. E a gente não dá conta de resolver esses problemas estruturais. Então a gente precisa de uma forma de governar a cidade desideologizada, despartidarizada, com conhecimento técnico, ouvindo, com humildade, buscando juntar as cabeças em cada área para pensar cada uma das políticas públicas para que a gente dê conta de avançar na superação desses problemas. E, na minha opinião, ao avançar para a superação desses problemas, nós podemos construir experiências exitosas que sejam inovadoras e que sejam exemplo para todo o país. Vou entrar numa área agora, sem querer atrapalhar o seu roteiro, a questão ambiental. Mas discutir meio ambiente em uma eleição municipal em Cuiabá, qual que é o sentido que tem isso? Ora, é só perguntar para a população trabalhadora que vive na periferia como que ela dorme todo dia. Calor é um problema, é uma questão estrutural de Cuiabá, mas hoje é um problema
ambiental severo e um problema de saúde pública. Nós somos de justiça climática, a população trabalhadora não tem condições de ligar um ar-condicionado à noite para dormir. Quem tem mais condições, dorme com o ar-condicionado e enfrenta melhor essa questão do clima. Mas quem não tem condições, porque o custo da energia elétrica é muito alto, não dá conta. Essa é uma questão central. Não, e além do que, quer dizer, esse fenômeno do clima extremo, dessas dificuldades que vêm se agravando cada vez mais, cria uma situação de quase transformar Cuiabá, em alguns momentos, numa cidade inabitável. Quer dizer, é bastante doloroso falar isso, mas nós percebemos esse ano que passou a dificuldade que foi sobreviver em Cuiabá em razão do calor extremo. Mas eu queria dar uma pitada aí, de que não é um problema só de você ter um programa social para o cara comprar ar-condicionado para dormir melhor. Não. Não, o problema é mais grave. Cuiabá destruiu seus córregos, destruiu suas nascentes. Hoje, prédios, ruas, avenidas estão cobrindo praticamente todas as nascentes. Córregos canalizados de uma maneira equivocada. A cidade se ocupou sem preservar nada. Eu não estou fazendo uma crítica pontual a um ou outro gestor público, mas o fato é que não houve, ao longo da história de Cuiabá, um planejamento que permitisse a preservação. O córrego da Prainha, todos sabem, só tem um ponto que a gente consegue enxergar o córrego, embaixo de um pontilhão, ali perto da região do Hospital Otorrino, que você consegue enxergar quem passa lá embaixo a água que vai lá para o Rio Cuiabá. A água, assim, conjunto de sujeira que se transformou, né, o córrego da Prainha. E é lamentável, quer dizer, a cidade poderia ter preservado o córrego, avenidas ao lado do córrego e mantido o córrego funcionando com uma margem, mas não. Isso foi, e é um processo longo isso, vencer, recuperar, isso eu não abandonei a ideia da revitalização do centro, que a gente vai voltar, mas o senhor falou de meio ambiente e eu lembrei dessa questão. É impossível. Cuiabá tinha o título de Cuiabá Cidade Verde. Não tem mais vegetação quase, né? Nem nos quintais, poucos quintais cuiabanos, temos as mangueiras, etc. Mas a cidade foi perdendo à medida que foi crescendo, foi se desenvolvendo, os prédios foram surgindo e as árvores foram sumindo, que é um outro problema seríssimo. Vou perguntar de novo, dá para resolver? Depois a gente volta lá no Centro Histórico. Ei, Mauro, voltando à questão do ar-condicionado, ele é um sintoma de injustiça climática e de dificuldade para a população trabalhadora viver. E você disse bem, mesmo que, vamos pensar num cenário hipotético, que na minha opinião não é esse, vamos construir um programa de distribuição gratuita de ar-condicionado para a população trabalhadora. A população trabalhadora vai ter o ar-condicionado instalado, mas não vai ligar, porque ela tem que pagar a conta de luz, e a conta de luz vai vir cara para ela ligar. E a conta de luz não é o município que define o valor da conta de luz. Então nós temos que olhar o sintoma e, para o sintoma, encontrar uma solução que seja uma solução que de fato permita a superação desse problema. E um dos caminhos é esse, é de lidar com o clima na cidade como um todo. Você disse bem, as temperaturas de 45 graus, que têm sido comuns em Cuiabá, nós vamos caminhar para um cenário de uma cidade de fato inabitável. Ou, se for habitável em condições absolutamente precárias, adoecendo a população. E, na minha opinião, já como médico sanitarista, muitos dos problemas que nós temos na saúde estão relacionados às condições ambientais de vida da nossa população. O nosso ar em Cuiabá é um ar contaminado.
nós temos inclusive esse problema, não há uma política pública para medir a qualidade do ar em Cuiabá e em Mato Grosso como um todo. Nós não... Quem mede a qualidade do ar em Cuiabá para a gente saber se esse ar é um ar respirável? Na maioria das vezes, não é, por essas questões que são ambientais. E não pode ser só discurso, Cuiabá, cidade verde, precisa voltar a ser verde, nós temos que rearborizar a cidade. Mas rearborizar como? Onde? Com que espécie? De que forma? Com que engajamento da nossa população? Ou seja, como enfrentar a questão do clima nos locais onde a população circula mais? Como resolver o problema do clima no centro da cidade? Porque a prainha é o local mais quente de Cuiabá. É onde a cidade é mais quente, é na prainha. Exatamente porque ela foi toda impermeabilizada, ela está num vale dentro de Cuiabá, e é onde há o maior fluxo de veículos e de trânsito pela cidade. Como é que a gente enfrenta esse problema? Tem algumas cidades, Mauro, e aí nós temos que buscar essas experiências. Cidades aqui da América do Sul. Santiago é um exemplo, Medellín, Bogotá são exemplos. Eles construíram, no intervalo de 10, 12, 16 anos, corredores verdes pela cidade. Vou dar só um exemplo que pode ser um ponto de partida para a construção de um corredor verde em Cuiabá, que é um lugar hoje abandonado. Morro da Luz. O Morro da Luz está no centro da cidade. É um lugar abandonado. Ele cumpre com certeza um papel no clima do centro. Seria muito pior se não houvesse Morro da Luz ali. Mas o que o Morro da Luz é para a nossa população hoje? Não é assim. Não existe. Não existe. Não é assim. Poderia ser uma unidade de conservação onde as pessoas pudessem ali praticar uma série de atividades e ter uma vida cotidiana. O Morro da Luz poderia conectar, por meio de corredores, várias regiões da cidade. Corredores verdes que atravessassem a prainha. Agora, isso não é uma tarefa simples de se construir, mas nós temos que avançar para isso. Voltando à questão do ar-condicionado, Mauro, eu tenho aprendido, e a gente quer tentar colocar em prática uma experiência como essa, isso independente da prefeitura. Hoje, há todo um debate em torno da questão climática e da questão da emissão de gás carbônico, né, da emissão de CO2, da poluição, do modelo de desenvolvimento econômico porque o calor no planeta, todas as mudanças negativas que estão acontecendo no planeta se devem ao acúmulo de gás carbônico, né? As árvores, elas absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio e água. Nós consumimos o oxigênio e liberamos o gás carbônico, e esse modelo de vida que veio da Revolução Industrial é o que está destruindo o planeta. Será possível pensar em uma Cuiabá que, ao invés de emitir gás carbônico, ela absorva o gás carbônico, como as árvores fazem? Na minha opinião, é absolutamente possível isso. E um dos caminhos para isso, para buscar a justiça climática e para resolver, por exemplo, o problema do ar-condicionado e da energia da população trabalhadora, é a energia solar. Cuiabá é uma cidade ensolarada. E há experiências sendo desenvolvidas aqui no Brasil e em algumas outras cidades de outros países, que é a de organização de coletivos, por meio de cooperativas, inclusive, produtoras e geradoras de energia solar. Comunidades que produzem as placas solares a partir de insumos. Você importa da China, você não compra a placa, você compra os insumos para uma cooperativa ou para uma associação ou para empresas mesmo, pequenas empresas, que vão produzir as placas solares, vão gerar energia, vão linkar essa energia gerada à rede de distribuição, vão comercializar essa energia, vão consumir essa energia, vão armazenar essa
energia, para ter renda e para poder ter condições de ligar um ar-condicionado à noite para poder dormir com o mínimo de qualidade climática, digamos assim. É absolutamente possível começar a colocar em prática experiências como essa. Eu acompanhei recentemente um treinamento, Mauro, um grupo de jovens indígenas aprendendo a produzir essas placas solares e colocando essas placas solares em funcionamento para, por exemplo, movimentar bombas que abastecem aldeias de água. Ora, isso é um exemplo de uma experiência que pode ser replicada na cidade para você dar a um jovem a oportunidade de qualificação profissional em instalação, em construção das placas fotovoltaicas, em geração de energia, em comercialização dessa energia para ter renda e distribuição de riqueza a partir de um insumo que é o sol, a energia que vem do sol. A questão das áreas verdes, o senhor usou aí o Morro da Luz abandonado, nós temos os bairros do entorno do centro também vivendo uma situação de decadência, e o centro histórico, que está cada vez mais esvaziado e há décadas que ele vem sofrendo essa situação, esse abandono. As pessoas não conseguem resolver esse problema. Vamos juntar tudo isso numa grande sopa e tentar visualizar um pouco de uma Cuiabá com menos problemas climáticos e ambientais? Mauro, você tinha falado sobre o único lugar onde você consegue visualizar o córrego da Prainha, né? Que ali é no começo do Araés, onde é o hospital otorrino, onde é o hospital ortopédico, na verdade. Isso. Ali, Mauro, começa um potencial corredor verde que atravessa todo o Araés, as margens da Prainha e depois bifurcando, subindo em direção aqui ao bairro Santa Helena. No Santa Helena e no Quilombo, você tem uma outra área verde importante, onde tem inclusive um complexo esportivo que pode se conectar ao Parque Mãe Bonifácia. Então, olha só, o que eu estou desenhando? Morro da Luz, se conecta o Morro da Luz ao Araés, a um corredor verde no Araés, que se conecta a um corredor verde no Santa Helena e no Quilombo, que se conecta ao Parque Mãe Bonifácia. Eu estou desenhando já um corredor verde que é possível ser construído. No Araés seria um lugar belíssimo, hoje abandonado, infelizmente. Alguns moradores cuidam de pequenos pedaços desse corredor. Agora imagina esse corredor se convertendo num parque, ou seja, um corredor-parque vivo dentro da cidade, pensado com todo o conhecimento possível das muitas áreas, da engenharia florestal, da arquitetura, do urbanismo, da biologia, da botânica, do paisagismo, do designer. Você imagina isso conectado? Olha que beleza, olha que coisa bonita. Até porque, tentando fazer a sopa, né, das muitas questões, na minha opinião, a vocação de Cuiabá está na sua identidade. Uma cidade de mais de 300 anos que nasceu no centro histórico. Para mim, a vocação de Cuiabá está ali, que é o que pode diferenciar Cuiabá de todas as outras capitais. É a nossa história, a nossa cultura, o potencial turístico que a cidade tem conectado ao entorno dela, Chapada, Nobres, Pantanal, Jaciara, ou seja, todo esse entorno da cidade de Cuiabá como um centro cultural e coordenador dos potenciais turísticos que esse entorno tem. E a própria cidade com um potencial turístico enorme. Porque cada canto do centro histórico de Cuiabá tem uma história. Tem a história da Bela do Juiz na rua 13 de junho, tem a história da rua de baixo, do meio, de cima, tem todo a Praça da Mandioca, a região da Praça da Mandioca, ali tem potencial para você ter uma série de serviços estruturados ali, entidades, algumas já fazendo isso independente do poder público. Tem lá a Casa das Pretas, tem
aquele espaço Cuiaverá, tem muitos locais ali onde você pode construir toda uma lógica que vai dar vida para o centro histórico e vida permanente para esse centro histórico, potencializando a vocação que a cidade tem, permitindo você, a partir daí, movimentar toda uma cadeia de atividades econômicas, de serviços que gerem renda, riqueza, que distribuam essa riqueza e que tornem Cuiabá uma cidade exemplo para o mundo. E a gente pode, a partir dessas experiências que foram colocadas em prática em outros lugares, construir isso aqui. Você vê, na nossa conversa aqui, viu, Maurício? Eu não tinha pensado nisso ainda. Mas é possível, conectar o Morro da Luz ao Parque Maim Bonifácio por um corredor verde, que passa pelo Araés e pelo quilômetro. Esse entorno todo do centro, esses bairros próximos ao centro, eles têm muito potencial. Essa ideia do corredor verde, quer dizer, fazendo essa conexão entre diversos bairros, você imagina a valorização que esses bairros sofreriam, no bom sentido, né? Quem que não quer morar às margens de uma área verde? Quem não quer morar num lugar que você saia do apartamento e possa fazer uma caminhada, como acontece hoje com o Parque Maim Bonifácio? Quer dizer, você tem toda a questão do charme do lugar, o comércio se desenvolvendo no entorno disso, porque as pessoas vão estar lá vivendo. Então, isso é muito interessante. Eu acho que é uma discussão que vale ser aprofundada, que vale virar plano de governo, ainda que seja de longo prazo, mas tem que começar por algum lugar, né? Se não começar, não vamos a lugar nenhum. Essa questão do centro histórico, a gente sabe da importância, você ressaltou bem, questão cultural, questão histórica, a gastronomia, o lugar de convivência que poderia se transformar aí o centro histórico. E o que falta? Alguns falam em atrair para lá universidades, vida noturna, enfim, uma série de situações que poderiam... Mas o que falta, o que precisa ser feito, na sua opinião, para que isso comece a acontecer efetivamente? É recurso, é dinheiro? Né? Olha, não vamos falar de saúde dessa vez, mas eu garanto que nós vamos voltar a conversar, porque eu sei que esse é um assunto que o senhor domina bem, mas é assim, essas outras coisas, nós não falamos sobre resíduos sólidos, sobre coleta de lixo, sobre o aproveitamento do lixo na geração de energia, nós não falamos uma opção de coisas que são fundamentais para que Cuiabá tenha uma perspectiva de qualidade de vida diferente, né? Como já teve no passado. Lúdio, eu cheguei aqui em 85. Eu morava de aluguel numa casa da Marta Arruda, ali pertinho de Chopin, na Estevão de Mendonça, bem do ladinho ali. Era um tempo que dava para deixar o carro com a chave na ignição na rua, entrar para dentro de casa, voltar no outro dia que ia estar tudo ali. E com muita árvore, com muita mangueira, com quintais maravilhosos, né? E isso vem desaparecendo aos poucos. Esse olhar, esse cuidado, ou a visão de que tem que construir prédio de todo jeito, sem respeitar nada, por cima de córrego, por cima de nascente, isso pode mudar? É possível ter esse olhar do cinturão verde no sentido da preservação ou de ajudar a cidade a respirar melhor? Mauro, eu acredito nisso, viu? Se eu não acreditasse, eu não disporia a uma disputa dessa, porque não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito difícil. E aí eu vou recuperar. Esses temas são temas que permearam todas as disputas eleitorais, como eu brinquei aqui, desde que eu me entendo por gente em Cuiabá. E eu tenho certeza que todos os governantes, ao fazerem esse debate, ao apresentarem propostas dessa natureza, de enfrentar esses problemas, fizeram isso de boa vontade, querendo realmente superar esses problemas. Todos os prefeitos que passaram por Cuiabá, Dante, Meireles,
Roberto França, Wilson Santos, Francisco Galindo, Mauro Mendes, Emanuel Pinheiro. Não sei se eu esqueci alguém nesse caminho aí. Eu tenho certeza que todos quiseram isso de boa vontade. Agora, por que nós não demos conta? Eu acho que essa é a questão central que a gente precisa. Na minha opinião, isso está na forma de governar. Eu acho que nós precisamos, assim... E quem foi mais exitoso nisso, na minha opinião, foi o Dante, viu? Porque teve uma origem em movimento popular, na organização popular do povo. Nós precisamos criar mecanismos institucionais de diálogo com a população, com a sociedade, com as pessoas que pensam, com as pessoas que estudam, com as pessoas que praticam, com as pessoas que sofrem os problemas. Porque a superação disso está na cabeça e no coração das pessoas. Então é pensar uma forma de governar a cidade que coloque na mesa todos esses pensamentos, sabe? Do empresário do mercado imobiliário, do empresário que constrói prédio, do trabalhador que se desloca 30 quilômetros todos os dias, 1h30 para ir, 1h30 para voltar para casa, sofrendo esse problema. Do estudioso da universidade, dos conselhos profissionais, sentar à mesa, todo mundo, para pensar e planejar a forma de superar esses problemas estruturais. Na minha opinião, o caminho é por aí, está na forma de governar, está na governança que se institui em uma cidade. Não é nem um problema de financiamento, viu, Paulo? Não é nem um problema de recurso financeiro. Os recursos eles podem ser acessados em várias fontes para se implementar políticas dessa natureza, porque esse é um desafio. Não é de Cuiabá, não é de Mato Grosso, não é do Brasil, é um desafio do planeta. Porque é enfrentar esses problemas que nos permitirá, como espécie, continuar existindo na Terra. Eu não tenho dúvida que até conversas como essa ajudam, né, a dar uma arejada naquilo que... E tem muita gente pensando, com certeza, vendo a cidade e tendo essa sensação de que é possível, de que é preciso, pelo menos, um pouco de ação para a gente reverter esse quadro. E, a propósito disso, quer dizer, a gente percebe que Cuiabá, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a Emanuel Pinheiro, com a gestão da prefeitura, porque existe muita confusão política nessa situação toda, mas assim, Cuiabá visivelmente está com as suas finanças em frangalhos, está com uma dificuldade enorme de fazer o básico, né? Chegou num ponto de estrangulamento de suas finanças que em todas as áreas existem deficiências e algumas delas deficiências graves. A situação da cidade hoje, das vias públicas, nos bairros, em todo lugar, é deplorável. Para a gente finalizar esse programa, porque sonhar é importante, é isso que move as pessoas, que move essas ideias, mas é importante também ter uma visão prática de como é que se financia isso, né? Nós não vamos resgatar o título de cidade verde se não tiver investimento, se não tiver investimento pesado, né? Não só um projeto bem elaborado, mas grana para fazer isso acontecer. Como é que o senhor imagina equacionar as finanças de Cuiabá num espaço curto de tempo que dê para fazer alguma coisa dentro de uma única gestão de 4 anos? Mauro, assim, na minha opinião, a gente tem que dar conta de conciliar, de um lado, a boa gestão dos recursos públicos que a cidade já administra, para poder fechar determinadas torneiras, para poder acabar com certos ralos por onde escoam recurso público sem eficiência, sem eficácia, sem resultado, sem efetividade na vida das pessoas. E aí é a microgestão mesmo, em cada secretaria você identificar cada uma dessas despesas. Ao mesmo tempo em que se busca recursos para financiar esses projetos mais estruturantes. E aí, assim, como a gente falou muito sobre a questão de energia elétrica, eu vou voltar a isso.
Quanto que Cuiabá consome hoje de energia elétrica nos prédios públicos? Eu acredito que isso está na casa de milhões. Na minha opinião, é absolutamente possível você buscar financiamento em órgãos federais ou em fundos públicos para, por exemplo, Cuiabá ter uma usina geradora de energia solar para poder alimentar a energia elétrica de todos os prédios públicos da cidade. Só isso. De um lado, você financia a construção de uma usina geradora de energia solar. De outro, você reduz o custeio da máquina, que é o pagamento de energia elétrica. Na minha opinião, sobra recurso aí, e não é na casa dos milhões, para você começar a fazer investimento, por exemplo, em um programa de arborização, em um programa de construção dos tais corredores verdes. O diálogo com a população, a presença da política pública no cotidiano das pessoas vai ajudar a isso. Você falou da questão, rapidamente, aí, do resíduo sólido. Nós vamos mudar a lógica como nós lidamos com o resíduo sólido. É lixo que se acumula e que causa problema. Todo o resíduo orgânico da cidade pode ser gradativamente trabalhado para gerar renda e riqueza. De energia gerada a partir do resíduo orgânico a o próprio resíduo orgânico trabalhado para virar adubo, para virar composto orgânico, que alimenta uma outra cadeia econômica, que é a agricultura familiar no entorno da cidade, porque Cuiabá tem uma zona rural, tem um problema de fertilidade das suas terras, tem um problema de acesso à água. Nós temos que... Como é que a gente organiza isso para poder gerar desenvolvimento? Então, a questão da gestão dos recursos públicos da cidade passa pelo micro com a compreensão do macro e articulando várias táticas para você dar conta de superar esse problema. Eu acredito que isso é absolutamente possível dar conta de fazer. Bom, austeridade também, né? Austeridade. Isso é uma coisa importante, né? Porque... Não deixar a coisa solta, correr solto. Não, você tem que saber como que cada centavo da cidade está sendo aplicado. Não pode ter prejuízo, não pode ter perda, não pode ter desperdício. Tem cabimento as pessoas não terem dipirona no posto de saúde e o município gastar milhões com serviços de saúde na cidade sem que a população veja o resultado disso lá na ponta, lá onde ela vive. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, a conversa nem começou, mas o tempo já acabou, e olha que é um tempo bom que a nossa República tem, são 45 minutos de conversa, mas assim, já fica aqui o convite para a gente, ao longo dessa caminhada sua e de outros candidatos, claro que a gente vai dar espaço para todo mundo, para discutir esses problemas, que são problemas de fundo, que me parece que é o que importa. Longe do rame-rame ideológico, longe da disputa politiqueira, rasteira, dos problemas, das divisões, assim, de brigas por poder, é o interesse da cidade, né? Cuiabá é um dos lugares que tem... Eu fui acolhido aqui em 85 e minha família cresceu aqui, meus filhos, meus netos, enfim. Eu sou, embora viva em Chapada hoje, por uma questão de clima, de tudo, né? Você vai buscando um caminho para você ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas meu sonho é ver essa Cuiabá que nós falamos aqui, essa Cuiabá com um clima controlado, com uma vida mais calma, no sentido ambiental, enfim, que a gente possa sair, caminhar nas ruas, né? Cuiabá já tem boas coisas, já tem lá o Parque das Águas, tem o Parque Bonifácia, tem o Tianaí, mas é preciso ampliar e levar isso também para as periferias, né? A gente precisa... eu vejo lá o Parque da Saúde, eu sinto o parque um pouco abandonado. De vez em quando eu passo lá, me dá uma tristeza, porque é uma área belíssima, numa região, aliás,
que é privilegiada por espaços verdes, né? E que é muito pouco trabalhada sob o ponto de vista da gestão pública. Mas, enfim, acho que esse papo vai ter que continuar. O senhor já faça compromisso comigo aí de voltar, né? E nós voltamos na próxima semana com mais o Nossa República. Se o senhor quiser falar 30 segundos aí para encerrar sua participação no programa de hoje, fique à vontade. Mauro, só te agradecer e dizer assim que diálogos como esse, eles são inspiradores, viu? A gente aprende e a gente se inspira para pensar o caminho que a gente tem que percorrer. E eleição não tem que ser só disputa, tem que ser oportunidade de reflexão verdadeira sobre o destino da cidade e da nossa população, independente do resultado eleitoral, e que aquelas coisas negativas da política, a mentira, o poder econômico, o uso de máquina, não contaminem o processo e não nos deixem fazer esse debate necessário de reflexão sobre o nosso destino. Um prazer, estou pronto para a próxima. Obrigadíssimo. Ficamos por aqui então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos.